Paz do Senhor Jesus, meus queridos e amados, e ouvintes da palavra do Senhor. Estou passando este momento para compartilhar algo para nosso ensino. A palavra do Senhor é uma bússola, a bússola que nos leva para os céus. Meus queridos e amados, a Bíblia nos relata acerca das vestes sacerdotais. Vestes estas, qual fora designada para Arão e seus filhos, para ministrarem perante a presença de Deus. A Bíblia nos diz em Êxodo capítulo 28 que Deus escolhe Arão e seus filhos para sacerdotes. E para ministrarem eles tinham que ter vestimentas específicas, minuciosamente detalhadas, com os mínimos detalhes, para ministrarem perante Deus. Hoje, trazendo para os nossos dias, nós somos sacerdotes do nosso corpo. Óbvio que um servo ou uma serva de Deus não vai ministrar uma palavra do Senhor de toda forma. Não, isso não convém. E eu quero falar neste momento acerca de uso e costumes, acerca de vestes. Sim, meus queridos e amados, a Bíblia nos diz em Êxodo, capítulo 28, versículo 4 ao 5, as vestes sacerdotais. Estas, pois, são as vestes que farão um peitoral e um éfode, e um manto e uma túnica bordada, e uma mitra, e um cinto farão, pois vestes santas a Arão, teu irmão, e a seus filhos para ministrarem o ofício sacerdotal. E tomarão o ouro, e o pano azul, e a púrpura, e o carmesim e o linho fino, e farão o éfode de ouro, e de pano azul, e de púrpura, e de carmesim e de linho fino, tecido de obra esmerada. Querido Deus e amantíssimo Pai, Espírito Santo, fala aos nossos corações, mediante a Tua palavra que é proveitosa, para instruir, adarguir um homem em justiça. Em nome do Senhor Jesus, amém. Meus queridos amados irmãos, não é pecado um servo e uma serva de Deus se vestir com certas vestes. Só que nós, de certa forma, temos que nos vestir porque somos povo separado de uma forma diferente, para que o mundo veja que somos pessoas diferentes. Mas isso não quer dizer que nós somos melhor que ninguém, não. Entendam, somos separados. Eu, por exemplo, o irmão Carlos, dentro do meu lar, algumas vezes fico sem camisa. Sim, uso bermuda. Sim, mas no momento de ministrar a palavra do Senhor, de ir ao templo, aí sim temos que proceder de tal forma. Não convém a uma mulher de Deus se vestir de uma forma que passe, como posso assim falar, de uma forma, para que passe um desejo mediante a cobiça dos olhos, pela sua forma de se vestir, para que não haja lascívia. Porque de forma que alguém se veste, alguém pode tropeçar, pode pecar. Toda pessoa está pecando e está fazendo alguém pecar pela sua forma de se vestir. Mas nós, em nosso lar, em nossa casa, nós podemos sim nos vestir conforme nós queremos. Estamos dentro do nosso lar, da nossa privacidade. Deus, quando mandou Arão, no Velho Testamento, Moisés deu as ordenanças ali a Arão para fazer as vestes sacerdotais, era para ele ministrar o seu ofício sacerdotal. Porque não adianta o irmão Carlos querer passar aqui para vocês uma santidade que não existe. Não adianta. Há muitos que estão vestidos apenas de aparência, saias longas, paletó,
Mas por outro lado, não no plural, por outro lado, são obreiros da iniquidade. Do que adianta? Os irmãos não se escandalizem quando vê o irmão Carlos numa rua, passando de bermuda, de camiseta. Não. Porque em nenhum momento na Bíblia o Senhor Jesus Cristo fez questionamento acerca de vestes. E sim o servo do Senhor, o apóstolo Paulo, acerca dos usos do modo de se vestir, do frisado do cabelo, do que convém ou não convém uma mulher de Deus. Obviamente que uma mulher de Deus, ela não vai se vestir de toda forma, assim como um homem de Deus. Somos luz e sal da terra, mas em nosso particular, em nossa casa, podemos sim. Certa feita, assim quando me converti, uma dirigente, ela falou, eu novo convertido, na época não tinha vestes adequadas para ir para a igreja, e ela foi em meu lar junto com a vice-dirigente da época e falou, mas o irmão não pode, o irmão tem que entender que tem que se vestir de forma tal. Aí a vice-dirigente falou, sim, mas se Jesus voltar e ele estiver no banheiro, aí por isso ele não vai subir. E eu fiquei meditando nisso. Será que o Senhor Jesus não vai me salvar pela minha forma de me vestir? Eu não posso me vestir como muitos se vestem, ao ponto de deixar alguém se escandalizar. Mas entendam que o irmão Carlos, como os demais irmãos, são seres humanos, são santos, homens de Deus, são santas, mulheres de Deus. Agora nós temos que nos vestir com pudor, com ordem, com decência. Em meu lar, eu uso bermuda, como já falei, uso camiseta. Alguns irmãos podem até se questionar, o irmão não é crente e se veste de tal forma? Fico sem camisa, me sinto à vontade. E não estou pecando. Todo tempo o Senhor Jesus Cristo falou acerca do pecado. Agora nós que somos servos do Senhor, que vamos para os céus, temos que saber também nos vestir. Uma serva de Deus e um servo de Deus não vai usar umas vestes como aqueles que estão no mundo lá fora. Não. E que nossas vestes, isso aqui está falando espiritual, sejam alvas todo tempo, todo momento. Que nós possamos cobrir a nossa vergonha. Está escrito em Apocalipse. Está falando espiritualmente. A Bíblia é maravilhosa, meus amados. Só cabe a nós lermos, meditarmos. O Senhor Jesus não está preocupado, servo de Deus, se você usa uma camiseta, se você usa uma bermuda, isso te faz pecar? Nenhum momento. Como foi que você nasceu? Como foi que você veio ao mundo? O salmista, ele fala no Salmo 139, que o corpo dele ainda uniforme, Deus já havia escolhido. Deus não está preocupado com vestes, não. Mas venhamos e convenhamos, temos que proceder conforme se deve proceder. Nós somos servos de Deus e usamos sim de vestes sacerdotais, trazendo para os nossos dias vestes decentes, de homens e mulheres de Deus. Mas as nossas vestes não nos faz pecar. Abrindo agora um parêntese, tem vestes que nos faz pecar e faz alguém tropeçar. Alguém passa a desejar o corpo de alguém mediante as vestes, os contornos do corpo, e isso torna-se um pecado. Que eu e você não venhamos nos embaraçar com coisas dessas vidas. Algumas igrejas têm as suas doutrinas e nós temos que respeitar. Mas estou falando, eu, irmão Carlos, eu tenho que testemunhar a minha vida. A minha vida é um testemunho vivo. Não estou aqui para falar da vida de A, da vida de B. Estou aqui para falar da minha vida, Cristo em mim. E nós sabemos, entre o certo e o errado, nossa mão sabe discernir entre o certo e o errado. E vereis a diferença entre o que serve e o que não serve a Deus. Mas tem coisas, meus amados irmãos, que queremos, de certa forma, exagerar.
O Senhor Jesus Cristo veio apregoar a justiça. Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Que nós possamos permanecer firmes em Cristo. Tem pessoas que dizem, o Senhor só quer o coração. Não. Ele quer o espírito, a alma e o corpo. Viu? Está escrito na palavra. Que nós possamos permanecer. Espírito, alma e corpo. Conforme Deus nos chamou para vivermos. Mas as minhas tuas vestes não vai nos impedir de chegar no céu. Não, de forma alguma. Mas que saibamos como nos proceder como servos de Deus. Amém, amados? Que Deus te abençoe. Não se deixe se sufocar. Peça sabedoria a Deus. Peça discernimento. Senhor, estou te agradando. Estou procedendo conforme a tua vontade. Porque muitos nos julgam, meus amados. Por isso aqui que nos vê. Certa feita eu me entristeci. Eu usei um paletó. Fiquei muito bem vestido. Para a glória de Deus. Fiquei parecendo como posso assim dizer, um pastor, um missionário, um bancário. Essa é a realidade. Embora eu não sendo nada, apenas um servo. E quando eu cheguei a uma determinada congregação, eu parecia uma estrela naquele lugar, recebi oportunidades. Quando fui louvar, o Senhor se revelou, a glória de Deus desceu. Enquanto um irmão humilde daquela congregação, quando foi louvar, muitos, nenhum glória, se esforçaram para dar de certa forma. Muitos são acatados, acolhidos por aquilo que ele aparenta ser, que ela aparenta ser. Lembram da escolha de Deus? Mediante os irmãos ali de Davi? O profeta Samuel se enganou. Vestes enganam. Vestes enganam. Não se enganam. Não se deixem enganar com vestes não, meus amados. Tem muitos que estão, olha, até aqui. Como eu estou com essa veste aqui. Mas Deus conhece o que está aqui por dentro, olha. Nosso coração. Eu estou de camiseta. No passado fiz uma tatuagem. Enfim, isso foi no passado. O passado ficou para trás. Mas muitos se enganam com vestes. Não vá pelas vestes nem a aparência de ninguém, não. Que você se decepciona. Tem pessoas que estão até aqui, olha. Abotoado. Mas diante de Deus, está reprovado e reprovada. Você crê? Estou bem bonitinho, não estou? Mas não se deixe enganar por vestes. Muitos vão me julgar e te julgar por vestes. Mas Jesus está preocupado com tuas vestes, não. Ele quer que você permaneça com as suas vestes espirituais, sem mácula, limpa. Amém? Você sabe como proceder. Havia uma época em minha vida que dentro do meu lar, não estou aqui mandando ninguém se vestir conforme quer. Entendam bem a palavra. É que pessoas querem ser religiosos demais. E eu aprendi com um pastor renomado da Paraíba, pastor presidente da Almadene. E ele falou uma palavra que ele é encanador profissional. E ele falou que por sua experiência, torneira apertada demais, ela tem vazamento. Quando você vê um crente santarrão demais, tem vazamento. Ele deixa a desejar em alguma área de sua vida. Então sejamos que nós somos em Cristo. Eu posso assim falar como está escrito. Eu sou o que sou em Cristo Jesus. As minhas vestes não me faz pecar e nem faz alguém tropeçar. Porque eu sei como proceder. Você sabe como proceder, como homem e como mulher de Deus. O apóstolo ensinou como os homens de Deus deveriam proceder como as mulheres de Deus. Tem pessoas que querem usar ouros, joias para esbanjar.
Isso não glorifica a Deus. Não. O Evangelho de Cristo é na simplicidade. Vocês acham que Pedro, quando foi ali para aquele grande mal, o Senhor Jesus Cristo mandou ele tornar, como foi que ele estava? De paletó e gravata? Nem existia na época. Meus irmãos, você nem imagina como era que eles se vestiam naquela época. Se vestiam de vestidos. E se enrolava, eu posso assim falar, a cueca dele, né? Era praticamente um rolozinho assim, só para cobrir. Era. Só que nós, muitas das vezes, queremos agravar um jugo que muitas vezes nem nós conseguimos. Assim que me converti, eu usava, era calça, calor. Não, não é assim não. Eu conheço o Evangelho de Cristo, você conhece. Agora temos que nos aprofundar na palavra. Agora há uma responsabilidade sobre a minha e sobre a sua vida. Nós temos uma veste sacerdotal e temos que honrar. E essas vestes é a de santidade. Na nossa vida espiritual. Porque o nosso corpo é morada e templo do Espírito Santo, e o Espírito Santo tem ciúme. Se você vestir uma veste e o Espírito Santo tocar no seu coração que não lhe convém, não adianta querer comprar briga com o Espírito Santo. E a cada um Deus trata de uma forma. Comigo de uma forma, com você de outra forma. Amém? Deus queira nos abençoar. Um forte abraço do irmão Carlos. Lembrando que nós não estamos mais na velha aliança, sim no Novo Testamento, na nova aliança, mediante o sacrifício de Cristo. Nós somos livres em Cristo. Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Amém, meus amados? O Senhor Jesus Cristo, quem mais pregou acerca de pecado foi o Senhor Jesus. Mas em nenhum momento ele falou de vestes, a não ser em Apocalipse, aos anjos das igrejas. Amém? Cobre a tua nudez espiritual. Amém? Que Deus queira nos abençoar. Um forte abraço do irmão Carlos. Fiquemos aqui com essa reflexão em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos. Um forte abraço do irmão Carlos e do Divino Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Pai querido e eterno, te agradeço, Senhor, por esta palavra, por esta ministração. Oro te agradecendo por tua eterna bondade e misericórdia em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Um ótimo fim de tarde.